Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Ao longo da história, fotos, vídeos e obras antigas registraram objetos e pessoas que parecem pertencer ao futuro. Telefones celulares, roupas modernas e tecnologias impossíveis surgem em épocas nas quais ainda não deveriam existir. Seriam apenas coincidências ou verdadeiras provas de viagens no tempo? Hoje, você conhecerá os casos mais misteriosos já registrados. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu gostei no vídeo. Agora, prepare-se para conhecer alguns dos registros mais misteriosos já relacionados a supostos viajantes do tempo. Número 1. O telefone moderno em uma comédia francesa de 1958. Táxi, Roulotte et Corrida é uma comédia francesa lançada em 1958, dirigida por André Hunebelle e estrelada pelo inesquecível Louis de Funès. Ambientado em cidades francesas e espanholas, o filme mistura humor, confusões familiares, romance e aventura. A história acompanha um taxista, seus passageiros excêntricos e uma série de situações caóticas que surgem durante uma viagem. Porém, uma pequena cena chamou a atenção dos espectadores muitos anos depois do lançamento. Em determinado momento, uma mulher aparece segurando perto do rosto um objeto retangular que parece um telefone celular moderno. O detalhe seria estranho porque aparelhos portáteis desse tipo ainda não estavam disponíveis ao público durante a década de 1950. Os primeiros telefones celulares comerciais só surgiriam décadas depois, e eram muito maiores, pesados e completamente diferentes dos aparelhos finos que usamos atualmente. A cena fez algumas pessoas se perguntarem se a mulher poderia estar utilizando um dispositivo de comunicação experimental. Outras acreditam que o objeto seja apenas uma carteira, um estojo de maquiagem, um pequeno rádio ou algum acessório comum da época. Já os defensores das teorias de viagem temporal preferem uma explicação muito mais surpreendente. Aquela mulher poderia ser uma visitante do futuro que acabou registrada por acidente em uma produção cinematográfica. O que você acha? Seria apenas um objeto antigo interpretado com os olhos de hoje ou um verdadeiro telefone celular fora de seu tempo? Número 2. O homem que parece mexer em um celular durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das maiores dependências da sociedade moderna é, sem dúvida, o apego aos telefones celulares. Muitas pessoas verificam mensagens, redes sociais e notificações praticamente o tempo todo. Por isso, uma fotografia tirada em setembro de 1943 despertou tanta curiosidade. A imagem mostra trabalhadores britânicos aproveitando um dia de descanso na praia de Towan, em New Quay, na Cornualha, durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os banhistas, aparece um homem vestindo um terno marrom aparentemente gasto. Enquanto as outras pessoas observam a praia ou conversam, ele permanece de pé, com a cabeça inclinada e as duas mãos posicionadas diante do corpo. Sua postura se parece muito com a de alguém escrevendo uma mensagem em um telefone celular. Como a fotografia teve sua produção cerca de 3 décadas antes do surgimento dos primeiros telefones móveis comerciais, algumas pessoas passaram a chamá-lo de o homem que enviava mensagens no passado. No entanto, há explicações muito mais simples. Ele poderia estar examinando uma câmera, ajustando um relógio, lendo um pequeno livro, abrindo uma carteira ou enrolando um cigarro. Mesmo assim, a postura é tão familiar para quem vive no século XXI que a imagem continua sendo compartilhada como possível prova de um viajante temporal. Afinal, ele estava apenas distraído com um objeto comum da década de 1940 ou realmente segurava uma tecnologia que só apareceria muitos anos depois? Número 3. O homem que afirma ser um ciborgue do ano 2050. O que você faria se seu filho chegasse em casa e afirmasse ser um ciborgue enviado pelo futuro? Uma mãe viveu uma situação parecida ao participar do programa Dr. Phil. Durante a entrevista, ela contou que seu filho, Oren, começou a apresentar um comportamento incomum pouco depois de terminar os estudos. Segundo Oren, ele não era apenas um jovem comum. Ele afirmou ser um ciborgue mecanizado vindo do ano 2050. Oren declarou fazer parte de uma inteligência coletiva enviada ao passado por seres superiores. Sua missão seria alertar a humanidade sobre um apocalipse iminente e ajudar as pessoas a se prepararem para uma enorme transformação da sociedade. Para transmitir a mensagem e conquistar seguidores, ele dizia ter adotado uma personalidade ligada ao hip-hop. Dessa maneira, esperava ganhar atenção nas redes sociais e alcançar um público maior. Sua mãe, porém, nunca demonstrou muita confiança nessa história. Na opinião dela,
Orrin utilizava a narrativa de ciborgues, inteligência coletiva e fim do mundo como uma desculpa para continuar morando em sua casa, sem contribuir financeiramente. Ela acreditava que o filho deveria procurar um emprego, desenvolver independência e assumir responsabilidades, em vez de passar os dias falando sobre um possível apocalipse. Orrin, por outro lado, insistia que sua missão era real e urgente. Então, quem estava dizendo a verdade? Orrin seria apenas um jovem evitando as responsabilidades da vida adulta? Ou realmente carregaria uma mensagem enviada do futuro para salvar a humanidade? Número 4. O desaparecimento de Sergei Ponomarenko. Sergei Ponomarenko é o personagem central de uma das histórias mais conhecidas sobre supostos viajantes do tempo. O caso teria começado em Kiev, na Ucrânia, no ano 2006. Segundo a narrativa, autoridades encontraram um homem desorientado, vestido com roupas antigas e carregando uma câmera fotográfica fabricada muitas décadas antes. O homem afirmou se chamar Sergei Ponomarenko e disse ter vindo do ano 1958. Ele contou que estava caminhando por Kiev quando viu no céu um objeto voador em formato de sino. Ao tentar fotografá-lo, teria acabado atingido por uma luz ou por algum fenômeno desconhecido. Instantes depois, apareceu misteriosamente no século 21. Os investigadores supostamente revelaram o filme encontrado dentro de sua câmera. As fotografias mostrariam ruas de Kiev em décadas passadas, Sergei ao lado de sua namorada, Valentina, e o estranho objeto voador que ele dizia ter visto. A parte mais impressionante da lenda envolve uma fotografia que Sergei teria enviado posteriormente para Valentina. Nela, ele apareceria muito mais velho, diante de uma cidade futurista no ano 2050. Valentina teria sido uma das últimas pessoas a vê-lo antes de seu desaparecimento, ocorrido por volta de 1970. Apesar da popularidade da história, não existem registros públicos confiáveis que comprovem a identidade de Sergei, sua investigação ou a autenticidade das fotografias. Muitos pesquisadores consideram o caso uma narrativa fictícia apresentada como documentário. Ainda assim, a história continua intrigando milhares de pessoas. Sergei sofreu uma abdução por seres extraterrestres, atravessou uma distorção temporal ou nunca existiu fora de uma produção criada para a televisão? Número 5. A mulher com um possível telefone em Amsterdã no ano 1931. Imagens restauradas das ruas e lojas de Amsterdã no ano 1931 ganharam nova vida graças a técnicas modernas de colorização e inteligência artificial. A restauração permite observar com mais clareza o movimento da cidade em uma época na qual Amsterdã já era um importante centro comercial e cultural. As ruas aparecem repletas de pedestres, bicicletas, lojas, fachadas tradicionais e comerciantes oferecendo roupas, alimentos e produtos locais. As pessoas caminham sobre os paralelepípedos enquanto seguem suas rotinas. Durante uma dessas cenas, uma mulher sai de um estabelecimento segurando um objeto próximo ao rosto. Pela posição de sua mão e pelo movimento dos lábios, ela parece estar conversando por um telefone celular. Naturalmente, um aparelho móvel moderno não poderia funcionar em 1931. Não existiam redes celulares, torres de transmissão ou sistemas de telefonia portátil semelhantes aos atuais. O objeto poderia ser uma pequena bolsa, um aparelho auditivo, um lenço, um acessório de roupa ou até mesmo uma ilusão criada pelo processo de restauração. Mesmo assim, para quem assiste rapidamente, a mulher parece caminhar enquanto fala ao celular, comportamento extremamente comum nos dias atuais. Será que ela usava algum equipamento experimental? Ou a nossa mente apenas interpreta uma cena antiga com base nos hábitos modernos? Número 6. O astronauta esculpido na Catedral de Salamanca. A Catedral Nova de Salamanca, na Espanha, guarda um detalhe capaz de surpreender qualquer visitante. Entre as numerosas figuras decorativas esculpidas em sua fachada, existe um astronauta usando capacete, traje espacial, tubos e botas. Como a construção da catedral começou no século XVI, a presença de uma figura tão moderna parece, à primeira vista, completamente impossível. Isso levou algumas pessoas a imaginarem que o astronauta teria sido representado por alguém que conhecia o futuro. Talvez um viajante temporal tivesse visitado os escultores ou deixado informações sobre a exploração espacial. A verdadeira explicação, entretanto, é muito mais recente. Durante uma restauração realizada no ano 1992, o escultor Miguel Romero recebeu autorização para acrescentar figuras contemporâneas
à decoração. A inclusão de elementos modernos é uma tradição presente em algumas restaurações, funcionando como uma espécie de assinatura da época em que o trabalho acabou realizado. Além do astronauta, outras imagens curiosas também acabaram adicionadas, incluindo um dragão comendo sorvete. Apesar da explicação documentada, alguns teóricos acreditam que a história da restauração poderia ser apenas uma forma de esconder uma origem muito mais antiga. O astronauta seria simplesmente uma brincadeira artística criada no século XX ou uma pista deixada por alguém que conhecia o futuro da humanidade? Número 7. O possível telefone inteligente na luta de Mike Tyson. Mike Tyson é um dos boxeadores mais conhecidos da história. O atleta norte-americano causou enorme impacto no esporte desde a década de 1980 até o início dos anos 2000. Com apenas 20 anos de idade, tornou-se o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem já registrado, um recorde que permanece impressionante. Seu estilo agressivo, a velocidade dos golpes e o enorme poder de nocaute renderam a ele o apelido de Iron Mike. Mais tarde, Tyson também passou a ser chamado de o homem mais perigoso do planeta. Entretanto, uma filmagem de uma luta realizada em 1995 chamou atenção por outro motivo. No meio da multidão, um espectador parece segurar um aparelho fino e retangular. O objeto tem uma área escura na parte superior que lembra a lente de uma câmera de telefone inteligente. A pessoa parece apontar o dispositivo em direção ao ringue, como se estivesse gravando o combate. Telefones com câmeras integradas ainda não estavam disponíveis naquele período. Por isso, o vídeo passou a circular como uma possível evidência de que alguém do futuro esteve presente na luta. Especialistas em tecnologia, porém, observaram que o objeto provavelmente era uma câmera de vídeo compacta, como alguns modelos fabricados pela Casio e por outras empresas durante a década de 1990. Esses aparelhos possuíam formato vertical e uma lente localizada na parte superior, criando uma aparência semelhante à de um telefone atual. Ainda assim, o formato chama bastante atenção. Você acredita que o espectador utilizava apenas uma câmera comum da época ou poderia ser um viajante temporal registrando a luta com seu próprio telefone? Número 8. O misterioso Homem de Taured. A história do Homem de Taured é uma das lendas urbanas mais famosas envolvendo universos paralelos e viagens temporais. De acordo com a versão popular, um viajante chegou ao aeroporto de Tóquio, no Japão, durante a década de 1950. Ao apresentar seu passaporte, os funcionários perceberam algo estranho. O documento havia sido emitido por um país chamado Taured, território que não aparecia em nenhum mapa. O homem demonstrou surpresa e afirmou que Taured existia havia centenas de anos. Quando recebeu um mapa, apontou para a região localizada entre a França e a Espanha, aproximadamente onde se encontra Andorra. Ele teria apresentado documentos comerciais, dinheiro de diferentes países e registros de viagens anteriores. Tudo parecia autêntico, exceto pela existência de sua nação. As autoridades o colocaram em um quarto de hotel sob vigilância enquanto investigavam o caso. Na manhã seguinte, o homem havia desaparecido, embora o quarto estivesse em um andar elevado e permanecesse sob vigilância. Uma possível origem para a lenda envolve John Allen Kuchar Zegros, indivíduo preso no Japão após utilizar documentos falsificados. Ele carregava um passaporte de um país inexistente, mas os detalhes reais acabaram modificados e ampliados com o passar dos anos. A narrativa moderna sugere que Taured poderia existir em outro universo ou em uma linha temporal alternativa. O viajante teria percebido que chegou à realidade errada e encontrado uma maneira de retornar. Será que o Homem de Taured veio de outro universo? Ou a história nasceu apenas da transformação de um caso comum de falsificação em uma lenda extraordinária? Número 9. O homem que diz ter visitado Los Angeles no ano 5000. No ano 2004, um homem identificado como Edward teria trabalhado como engenheiro de suporte técnico em um laboratório secreto do governo, localizado em Los Angeles. Segundo seu relato, o laboratório desenvolvia equipamentos inovadores, incluindo uma nova geração de telas sensíveis ao toque. Certa noite, Edward viu seu amigo James, um cientista e inventor importante do projeto, retirando equipamentos das instalações. Mais tarde, James revelou que trabalhava secretamente na construção de uma máquina do tempo. Ele convidou Edward para participar do experimento e pediu que se tornasse o primeiro ser humano a testar o dispositivo. Edward ficou assustado e recusou inicialmente. Porém, James teria prometido ajudá-lo a resolver seus problemas de cidadania nos Estados Unidos, caso aceitasse participar. Motivado pela promessa,
Edward entrou na máquina e acabou enviado para o ano 5000. Ao chegar, encontrou uma Los Angeles completamente transformada. Grande parte da cidade estava submersa, e os poucos sobreviventes viviam em um cenário pós-apocalíptico, causado por mudanças climáticas extremas. Edward conheceu um homem chamado Zack, apresentado como líder de uma comunidade local. Zack explicou que o derretimento das calotas polares havia provocado uma elevação catastrófica no nível dos oceanos. As inundações destruíram cidades costeiras, interromperam governos e provocaram o colapso de boa parte da civilização. Ele também afirmou que líderes mundiais e pessoas extremamente ricas abandonaram o planeta, deixando o restante da população enfrentando as consequências. Depois de retornar ao ano 2004, Edward contou tudo a James e mostrou uma fotografia da cidade inundada como suposta prova da viagem. Apesar de não existir confirmação independente sobre o laboratório ou a imagem, o relato continua circulando pela internet como advertência sobre o futuro climático do planeta. Número 10. O homem com a mão no ouvido em Reykjavik. Uma fotografia em preto e branco tirada durante a década de 1940 mostra uma movimentada rua de Reykjavik, na Islândia. Naquele período, soldados dos Estados Unidos estavam posicionados na região por causa da Segunda Guerra Mundial. No meio da multidão aparece um homem vestindo uma gabardina clara. Diferentemente das pessoas ao seu redor, ele não utiliza uniforme militar e parece caminhar de maneira despreocupada. O detalhe que chamou a atenção está em sua mão. O homem mantém os dedos próximos à orelha, exatamente como alguém segurando um telefone celular. Sua expressão e a posição da boca também dão a impressão de que ele está conversando com outra pessoa. Como telefones móveis não existiam naquela época, a fotografia passou a ser apresentada como possível registro de um visitante do futuro. Entretanto, ele poderia estar apenas coçando a orelha, ajustando o chapéu, protegendo-se do vento, ouvindo algum aparelho de rádio ou segurando um cachimbo. Sem uma imagem mais nítida, é impossível determinar o que havia em sua mão. Ainda assim, a pose é surpreendentemente moderna e continua alimentando especulações. Número 11. A máquina de teletransporte construída por Mike Markham. No ano 1995, Michael Markham, então com 21 anos, ficou conhecido por tentar construir uma máquina capaz de alterar o espaço e o tempo. Para alimentar seu equipamento, ele roubou 6 transformadores de uma central elétrica no estado norte-americano do Missouri. Quando ativou a máquina, afirmou ter criado um pequeno vórtice no ar. A distorção parecia formar ondulações semelhantes às que aparecem sobre uma chama. Fascinado com o fenômeno, Michael lançou um parafuso metálico na direção do vórtice. O objeto desapareceu imediatamente. Ao desligar a máquina, ele se surpreendeu ao ver o parafuso cair novamente no chão. Michael concluiu que poderia ter criado um dispositivo de teletransporte. Entretanto, também considerou outra possibilidade. Talvez o parafuso tivesse sido enviado alguns segundos para o futuro e retornado quando o equipamento acabou desligado. Ele repetiu os testes com diferentes objetos, que supostamente desapareciam e reapareciam pouco depois. Suas experiências acabaram chamando a atenção das autoridades. Pelo roubo dos transformadores, Michael recebeu uma pena de 60 dias de prisão e 5 anos de liberdade condicional. Depois de deixar a prisão, participou do programa de rádio de Art Bell. O apresentador e alguns ouvintes decidiram ajudá-lo a conseguir equipamentos e financiamento para continuar o projeto. Michael passou a testar o vórtice com pequenos animais, incluindo ratos e hamsters. Segundo ele, os animais atravessavam o campo e reapareciam vivos. Mais tarde, decidiu entrar pessoalmente na máquina. Em uma versão da história, Michael teria acordado cerca de 1.280 quilômetros a leste, na cidade de Fairfield, no estado de Ohio. Ele estava desorientado, sem documentos, dinheiro ou lembrança clara do que havia acontecido. Em um abrigo para pessoas sem moradia, encontrou um jornal e descobriu que 2 anos haviam passado. Isso o levou a teorizar que um tubo metálico, construído como uma espécie de gaiola de Faraday, poderia permitir que uma pessoa atravessasse o portal com segurança. Não há provas verificáveis de que a viagem realmente ocorreu. Mesmo assim, Michael Markham ficou conhecido como o homem que construiu uma máquina do tempo no quintal. Número 12. O caso de Rudolph Fentz. Você se lembra da cena de Capitão América? O primeiro Vingador em que Steve Rogers desperta depois de permanecer congelado durante décadas e corre confuso pela Times Square? Uma história muito parecida teria acontecido na vida real.
Rudolph Fentz seria um homem do século XIX que apareceu misteriosamente na Times Square, em Nova York, durante o ano 1950. Ele vestia roupas antigas, usava sapatos fora de moda e carregava objetos pertencentes a outra época. Confuso com os automóveis, os letreiros luminosos e o movimento da cidade, Rudolph teria atravessado a rua sem perceber o perigo. Pouco depois, acabou atingido por um carro e morreu. Entre seus pertences, a polícia encontrou moedas antigas, uma ficha de cervejaria, cartões comerciais e uma carta datada do ano 1876. Uma investigação teria revelado que Rudolph Fentz desapareceu misteriosamente exatamente naquele ano, deixando esposa e família. A história parece uma prova perfeita de viagem no tempo. Porém, pesquisadores descobriram que ela surgiu originalmente em um conto de ficção escrito por Jack Finney. Com o passar das décadas, o texto acabou reproduzido sem indicar sua origem literária e passou a ser apresentado como um acontecimento real. Mesmo sendo ficção, o caso de Rudolph Fentz continua sendo uma das narrativas mais convincentes sobre alguém lançado acidentalmente no futuro. Número 13. A mulher com um aparelho no filme de Charlie Chaplin. O cineasta irlandês George Clarke provocou enorme discussão ao afirmar que encontrou evidências de viagem temporal em uma filmagem relacionada a Charlie Chaplin. Enquanto assistia à edição em disco digital versátil do filme O Circo, lançado em 1928, Clarke observou cenas extras gravadas durante a estreia da produção. Em uma delas, uma mulher caminha pela calçada segurando um objeto junto à orelha. Ela parece falar enquanto anda, como alguém conversando por um telefone celular. A gravação teve sua realização aproximadamente 45 anos antes da demonstração dos primeiros telefones móveis portáteis. Para Clarke, o comportamento da mulher era muito semelhante ao de uma pessoa realizando uma chamada. Outros observadores sugeriram que ela poderia estar utilizando um aparelho auditivo portátil. Equipamentos desse tipo já existiam, embora fossem maiores e funcionassem de maneira bastante diferente dos celulares atuais. Também existe a possibilidade de que ela estivesse apenas cobrindo o rosto, ajustando o chapéu ou falando sozinha. Os defensores da teoria temporal fazem outra pergunta. Mesmo que fosse um telefone, com quem ela estaria conversando em uma época sem torres celulares? Talvez, segundo eles, um viajante do futuro não dependesse das redes de comunicação existentes no passado. Número 14. O suposto iPhone em um mural de 1937. Um mural produzido durante a década de 1930 também acabou apontado como evidência de viagem no tempo. A obra, intitulada Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, recebeu sua pintura em 1937 pelo artista italiano Umberto Romano. Ela representa o encontro entre colonos europeus e povos indígenas, na região de Springfield, durante a década de 1620. Entre os vários personagens existe um indígena segurando um pequeno objeto retangular e escuro. Sua cabeça está inclinada, e seus olhos parecem concentrados na superfície do item. Para um observador moderno, a postura lembra imediatamente uma pessoa olhando a tela de um telefone inteligente. A comparação se tornou ainda mais curiosa porque o primeiro iPhone só teria seu lançamento no ano 2007, 7 décadas depois da pintura. Historiadores da arte sugerem que o objeto poderia ser um espelho, uma lâmina, um pequeno recipiente ou algum artefato associado ao comércio entre indígenas e europeus. Também pode representar um objeto religioso ou uma peça produzida pelo próprio povo retratado. Ainda assim, a semelhança visual com alguém verificando mensagens no telefone é difícil de ignorar. Número 15. A gravação supostamente feita no futuro distante. Um vídeo compartilhado na internet mostra um homem apresentando uma fotografia que afirma ter conseguido durante uma viagem ao futuro. Em algumas versões da história, as imagens teriam sido registradas no ano 3000. Em outras, o viajante declara ter sido enviado para o ano 6000. A fotografia aparece distorcida e com baixa qualidade. Segundo o homem, isso ocorreria porque imagens atravessadas pelo tempo sofreriam deformações durante o transporte. O cenário mostra uma cidade futurista com torres enormes, estruturas incomuns e construções aparentemente muito mais avançadas do que qualquer metrópole existente atualmente. O suposto viajante afirma que, no futuro distante, a humanidade terá passado por transformações impressionantes. A medicina seria tão avançada que os conhecimentos atuais pareceriam extremamente primitivos. Doenças hoje consideradas incuráveis poderiam ser eliminadas rapidamente.
e partes do corpo talvez fossem reconstruídas ou substituídas sem grandes dificuldades. A teletransportação teria se tornado um meio rotineiro de transporte. Viajar entre cidades ou continentes seria tão simples quanto sair para caminhar. As viagens temporais também seriam comuns. Pessoas poderiam visitar o passado e o futuro, mas utilizariam sistemas de invisibilidade para impedir qualquer alteração nos acontecimentos históricos. Dessa forma, os viajantes observariam diferentes épocas sem serem notados e sem interferir no desenvolvimento da humanidade. Apesar de não existir qualquer comprovação sobre o vídeo, o relato estimula uma pergunta fascinante. Até que ponto a tecnologia poderá transformar nossa existência nos próximos milhares de anos? Número 16. John Titor, o soldado do ano 2036. John Titor é provavelmente o viajante temporal mais famoso da história da internet. Ele apareceu em fóruns online no mês de novembro do ano 2000, utilizando inicialmente o nome Time Travel _0. Mais tarde, passou a se identificar como John Titor e declarou ser um soldado norte-americano vindo do ano 2036. Segundo ele, os militares haviam desenvolvido uma máquina do tempo utilizando microsingularidades, pequenos buracos negros artificiais capazes de deformar o espaço-tempo. Sua missão era retornar ao ano 1975 para recuperar um computador da International Business Machines, modelo 5100. O equipamento seria necessário no futuro porque possuía uma função secreta capaz de interpretar e corrigir antigos sistemas computacionais. Titor afirmou ter feito uma parada no ano 2000 para visitar familiares e observar a sociedade antes de retornar à sua própria época. Durante as conversas nos fóruns, apresentou desenhos técnicos de sua suposta máquina e respondeu a perguntas sobre paradoxos, universos paralelos e acontecimentos futuros. Ele previu uma Segunda Guerra Civil nos Estados Unidos, um conflito nuclear devastador, crises políticas e graves problemas relacionados à doença da vaca louca. Também falou sobre o crescimento do poder chinês, uma possível invasão de Taiwan e desastres nucleares na Rússia. Muitas de suas previsões não aconteceram nas datas anunciadas. Seus defensores argumentam que a presença de Titor poderia ter criado uma nova linha temporal, alterando os eventos. Outros pesquisadores acreditam que tudo se tratava de uma elaborada criação literária produzida por uma pessoa ou por um grupo. Mesmo assim, a identidade verdadeira de John Titor nunca acabou estabelecida de maneira totalmente conclusiva, e sua história continua sendo discutida décadas depois. Número 17. O suposto tablet na transferência do Canal do Panamá. Em dezembro de 1999, ocorreu um momento histórico para o Panamá. Após quase um século de forte presença e controle dos Estados Unidos, a administração do Canal do Panamá teve sua transferência oficial ao governo panamenho. O presidente colombiano Andrés Pastrana e autoridades de vários países participaram das cerimônias relacionadas ao acontecimento. A transferência simbolizava o encerramento de uma era e a recuperação pelo Panamá do controle sobre uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Durante a cobertura do evento, uma pessoa na multidão apareceu segurando um objeto grande e retangular. Pela maneira como o item é posicionado, parece que o indivíduo utiliza um tablet semelhante a um iPad para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo. O detalhe chamou atenção porque o primeiro iPad teria sua apresentação pela Apple apenas no ano 2010. No entanto, câmeras digitais, filmadoras portáteis, agendas eletrônicas e pequenos computadores já existiam no final da década de 1990. O objeto provavelmente era um desses equipamentos, visto de um ângulo que o faz parecer muito mais moderno. Ainda assim, alguns espectadores preferem imaginar que um viajante do futuro esteve presente para registrar o acontecimento histórico. Qual desses casos pareceu mais convincente? Conte sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com alguém que adora mistérios, fenômenos inexplicáveis e histórias sobre o futuro. Para assistir a mais conteúdos como este, clique em um dos vídeos que aparecem na tela ou visite o canal. Muito obrigado por acompanhar até o final. Até o próximo vídeo.